Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de atendimento pré-hospitalar do SAMU Guarulhos. Nós estamos no módulo de assistência às vítimas em crise, tópicos sobre saúde mental. Pessoal, nós já começamos essa aula buscando entender o contexto e a dinâmica desse tipo de atendimento, ou as particularidades que o paciente ou a vítima em situação de transtorno mental poderá se apresentar. Tá? Eu costumo dizer que é um tópico que muito me agrada, aliás, é uma das minhas especializações, e eu tenho muita propriedade para tratar sobre isso, uma vez que, além de gostar muito, já atuei durante alguns anos nesse âmbito, né, nesse nicho de saúde mental. Então, eu convido a vocês para essa aula, para que a gente possa, ao final dessa aula, entender um pouco, claro, não conseguiremos esgotar todo o conteúdo, mas certamente conceituaremos diversos tópicos importantíssimos para a vivência no ambiente pré-hospitalar. A cena. Pessoal, a cena, como a gente já ouviu muito do nosso curso, ela está tanto relacionada quanto a cena propriamente dito, quanto o mnemônico que é utilizado para atendimentos em vítimas de saúde mental, onde na avaliação eu também consigo correlacionar com os arredores. Antes de você ingressar ao local de atendimento, você precisa fazer uma rápida varredura nos arredores. Será que tem vidros jogados? Tem janelas quebradas? Tem animais mortos? Há sinais de agressividade? Objetos que possam servir como arma para o paciente contra você? A comunicação, pessoal. Uma das características no atendimento pré-hospitalar, do socorrista que atua no atendimento pré-hospitalar, é querer resolver tudo com mnemônicos e num curto espaço de tempo. E eu entendo, a gente fala muito sobre isso nos atendimentos às vítimas de trauma e clínico. Só que, em se tratando de vítima de saúde mental, a abordagem ela precisa, além de ser singular, ser diferente, ser individualizada. E essa individualização se dá por conta que nós devemos estabelecer uma comunicação, nós precisaremos estabelecer vínculo com essa vítima. Então, aqui nós não vamos falar sobre categoria profissional, quem vai ser o primeiro a abordar a vítima, quem que vai iniciar o processo de estabelecimento de vínculo. Em alguns momentos, poderá ser o condutor, poderá ser o médico, poderá ser o enfermeiro. Existe um grande questionamento aqui, afinal de contas, a vítima de transtorno mental, em algum momento, ela pode não ir com a sua cara. E não adianta você tentar forçar a barra. Procure sempre estabelecer vínculo. E a nossa proposta nessa aula, a nossa proposta de abordagem no SAMU Guarulhos, é sempre a primeira opção, o estabelecimento de vínculo. E, se possível, encaminhar essa vítima à unidade de saúde sem o emprego de contenção mecânica ou contenção química. O ambiente, como eu já disse, avalie o ambiente, os arredores. Cuidado com aquilo que pode se tornar arma contra você. E as necessidades dessa vítima. Mas cuidado, quando a gente fala em necessidades, a gente precisa entender o contexto e o cenário pelo qual está sendo solicitado o nosso serviço, a necessidade da vítima propriamente dita. Mas eu não posso usar dessa necessidade para barganhar ou para oferecer aquilo que depois eu não poderei cumprir. Não faça promessas que você não poderá cumprir, porque uma vez que você promete e não cumpre, você precisa pensar que a vítima deixará de confiar em você. E aí eu tenho duas situações. Se ainda for nesse atendimento em questão, você já perderá o contato. E tem outro detalhe: se em algum momento você precisar atender essa vítima de novo, ela não vai querer falar com você. Estigmatização. Pessoal, nós temos alguns estigmas, ou criou-se alguns estigmas nos decorrer dos anos com relação às vítimas de saúde mental. Vou dar um exemplo. Durante muitos anos, empregou-se o termo de saúde mental com relação à possessão de demônio. Ah, mas não faz sentido. Faz sim, eu vou te explicar. Quando você está muito nervoso, você fica possesso. Então, assim, durante muito tempo, o contexto de saúde mental teve relação com entidades, com
espíritos malignos. Houve uma época, inclusive, que acreditava-se que uma pessoa com transtorno mental, ela teria muito sangue na cabeça. Realizava sangria, tirava sangue da pessoa para ver se minimizava os transtornos mentais ou as estereotipias ou sinais e sintomas que essa vítima apresentava. Ah, também quer uma relação? Quando a gente fica nervoso, a gente não fala assim, o sangue subiu. Isso é alusão a termos que obsoletos em que era empregado a essa vítima de transtorno mental, tá certo? Então a gente precisa combater essa estigmatização. Eu trago outro exemplo, e que é muito comum no nosso meio. Toda vítima de transtorno mental é agressiva? Eu tenho certeza que a maioria dos alunos vão responder que sim, mas não. Uma porcentagem muito pequena de pessoas em situações de crise vão evoluir para uma agressividade. Calma, nós vamos discorrer no decorrer dessa aula sobre isso, porque inclusive agitação, estar logorreico, ter uma fala desconexa não quer dizer que está agressivo. Vamos em frente. Conhecendo situações em crise de saúde mental, né? Então a gente precisa pensar em alguns fatores, tá? Que essa vítima poderá estar desenvolvendo ou já desenvolvido um transtorno mental de diversas classes, né? Mudanças repentinas, né? A família, na verdade, vai te informar que essa pessoa teve mudanças de humor ou no humor, em dado momento um comportamento, pensamento, pode ser o início de uma crise. Exemplos. Olha, ele é um menino tão bom que ele só fica no quarto. Olha, ele fica tão quietinho, ele só dorme. Ele era um menino bonzinho, agora do nada ele começou a apresentar comportamentos como agressividade, fazendo uso de bebidas, de múltiplas drogas. Gente, são mudanças. O pensamento. Olha, agora ele deu para falar que tem um amigo que fica com ele no quarto. Entende? E aqui, quando a gente fala do contexto de saúde mental, a gente precisa levar muito em conta os sinais e sintomas. Uma vítima de agravo clínico, dor torácica, por exemplo, você consegue falar para ela deixar de sentir a dor no peito? Não, nós não conseguimos. Então, eu não consigo, em hipótese alguma, solicitar a vítima de transtorno mental para que ela deixe de ter essas alucinações ou esse tipo de comportamento repetitivo ou um comportamento embotado, que é aquele comportamento de isolamento. Questão da perturbação e angústia. Pessoal, vítima de transtorno mental, nós não podemos julgá-la baseado no nosso conceito moral, ou nossa forma de enxergar o mundo, na nossa criação e nas nossas crenças religiosas, pessoais. Questão do risco iminente. Nós precisamos trazer a vocês uma abordagem parcimoniosa, uma abordagem empática, uma abordagem gentil com relação à vítima de transtorno mental. No entanto, a gente precisa entender que, dado determinados perfis de comportamento psicótico, esse paciente pode se tornar, inclusive, uma situação de cinismo, uma situação que ele finge estar bonzinho ou estar calmo para te colocar numa situação desconfortável. Então esteja atento, proponha o pior cenário, tratando a vítima com respeito, com empatia e com gentileza, mas atente-se, tá certo? Cuidado para não se colocar em risco, não confie. Primeiro, socorros psicossociais, intervenção inicial, estabelecer uma conexão, vínculo, pessoal, vínculo. Na vítima de trauma nós vamos falar sobre minutos de platina, em que até 10 minutos eu preciso embarcar essa vítima e levar para o hospital. Aqui na saúde mental, não dá para ser assim. Vítima de transtorno mental demanda tempo. Estabeleça vínculo. Quem estiver tomando nota, pegue isso. Estabeleça vínculo,
use o tempo que for necessário. E a primeira opção é estabelecimento de vínculo. Avalie as necessidades, tá certo? Questão de segurança, questão emocional, questão de suporte social. Avalie a rede social do paciente, que às vezes a gente traz um conceito que todas as vítimas deverão ser acompanhadas para o hospital. Mas o familiar que poderá acompanhar essa vítima é o fator de gatilho, ou é aquela pessoa que faz o paciente evoluir para um surto psicótico. Providenciar apoio, tá? Eu disse para que nós não podemos barganhar, nem prometer o que nós não vamos cumprir, mas orientar pacientes familiares. Não precisa ir muito longe. Hoje nós atuamos no município de Guarulhos, mas todos nós sabemos onde fica o CAPS, por exemplo. Então, de repente, dá uma orientação, sabe? Olha no seu celular, vê o endereço do CAPS, fornece, sabe? Qual que é a abordagem inicial. Não é simplesmente colocar na prancha, conter o paciente e levar para o hospital. Nós somos servidores públicos e precisamos promover saúde. E a resiliência. A vítima de transtorno mental, ela passa por diversos desafios, dentre eles a aceitação. A pessoa ela já passou por diversas coisas, de repente ela não conseguiu um emprego, ela não conseguiu estudar, de repente a própria família já abandonou porque não teve paciência. Já atenderam pessoas em situação de rua? Uma porcentagem muito grande de pessoas que estão em situação de rua, quando nós vamos tentar estabelecer vínculo ou fazer uma abordagem, nós percebemos que ela tem um transtorno mental, uma característica dele. Estou dizendo que toda pessoa que está em situação de rua tem problema mental ou transtorno? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a falta de oportunidade poderá levar as pessoas que têm comorbidades mental a uma situação de rua. Urgências envolvendo substâncias psicoativas. Pessoal, vamos jogar o nosso preconceito fora, tá? Por quê? Porque o uso e abuso de substâncias psicoativas podem levar a pessoa em alguma situação, alguns agravos. Dentre eles, a overdose, uma intoxicação aguda e psicose, induzida por drogas. E o escalonamento, por consequência do abuso e uso de substâncias psicoativas, é muito clássico. O cara ele começa a usar uma determinada substância até por lazer, depois ele passa a usar com uma maior frequência. Em algum momento ele não consegue mais ir ao trabalho, perde família, ele começa a cometer pequenos delitos para conseguir essa substância. E isso se tornou um problema de saúde pública. Então, assim, aqui vale também a ressalva que eu preciso ter cuidado na hora da abordagem, na hora da coleta de dados, em saber se essa pessoa fez uso de substância psicoativa. Porque, inclusive, na hora da chegada no hospital, uma pessoa que fez uso de substância psicoativa, ela precisa ter uma abordagem diferente. Transtornos mentais e sua relação com a violência. Pessoal, como eu falei nos slides anteriores, cuidado com a estigmatização. Nem toda vítima em transtorno mental ela estará agressiva. A gente precisa estar muito atento com o risco de agressividade. Então, você chegou no local, você percebeu que essa pessoa está tendo comportamentos agressivos, com ameaças, está com objetos em mãos, ela já quebrou um monte de coisa no local, na residência, onde ela está, afaste-se. Coloque-se numa situação de segurança, saia da cena e solicite apoio junto à central de regulação. Luciano, todos os casos de transtorno mental, a polícia tem que ir primeiro? Não. O que é necessário é estabelecer um atendimento inicial pela equipe de saúde. E a equipe de saúde, percebendo a ausência de segurança, solicitará o apoio das forças de segurança. Mas o que a gente precisa frisar é isso. Nem sempre a polícia ou a GCM precisará estar presente no local. E essa abordagem inicial precisará ser pelos profissionais de saúde, no caso, o próprio SAMU, agitação psicomotora, identificação e abordagem. Pessoal, nós precisamos identificar
imaginar quais são as causas e abordagem. A identificação, através de sinais e sintomas como uma fala muito rápida, a pessoa está logorreica, uma pessoa está ecolálica, uma pessoa que apresenta alucinações visuais ou auditivas, hiperatividade, inquietação, dificuldades de manter-se parado ou mantém-se muito tempo parado, no sinal, às vezes, de catatonia. E as causas? Tentar entender. O paciente tem comorbidades detectadas ou estabelecidas, sim ou não? Verificando a questão da mania, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar. A proposta do atendimento pré-hospitalar não é dar diagnóstico, mas saber o histórico, levantar o histórico do paciente, ele é fundamental e importância. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Quando você chega numa residência jovem de 20 anos, começou a apresentar alucinações, agressividade, agitação, você pergunta para a família, ele conseguiu estudar? A família pode falar, olha, ele concluiu o ensino médio, inclusive. E por que eu faço esse tipo de pergunta? Porque vai ficar caracterizado que ele passou a apresentar esses comportamentos, esses sintomas, após a adolescência, o que é bem característico da esquizofrenia. Um dos perfis do desenvolvimento da esquizofrenia é a partir da adolescência. Então, se ele, por exemplo, tivesse um retardo mental, ele talvez tivesse dificuldades em estudar. E a abordagem? Pessoal, uma abordagem empática, uma abordagem com muita cautela, num ambiente seguro, estabelecer uma comunicação empática e terapêutica, escutar o que o paciente tem para dizer para você. Vamos tratar agora de alguma das características da crise psicótica, que é a desconexão da realidade, por exemplo, podendo a vítima apresentar delírios, alucinações, senso distorcido da realidade. E esses delírios poderão ser de diversas causas, dentre eles delírio de grandeza, onde o paciente pode olhar para você e falar, olha, eu sou um Deus todo-poderoso, eu vou matar todas as pessoas do mundo. Agitação e desorganização. Pessoa muito agitada, ela não consegue ficar parada, anda para um lado e para o outro e corre, tira a roupa e sobe na laje e desce. Um senso de desorganização no pensamento. Ela começa te contando uma história e daqui a pouco está em outro lugar. E daqui a pouco ela volta na mesma história, não há conexão. E aí nós devemos ter uma abordagem tranquilizadora. Se o profissional do atendimento pré-hospitalar estiver mais agitado, mais desorganizado e mais ansioso que a própria vítima, o desfecho pode não ser favorável. Gente, a abordagem medicamentosa, ela deverá ser implementada nos casos graves, mas aqui no SAMU Guarulhos, a nível de suporte básico, nós não temos nenhuma medida, e nem de suporte intermediário ainda. Então, nos casos graves de transtorno mental, a equipe de suporte básico e intermediário deverá solicitar o apoio da equipe de suporte avançado de vida, quando o profissional médico avaliando iniciará a contenção química. Uma vez realizada a contenção química dessa vítima, quem deverá fazer o transporte é a equipe de suporte avançado de vida. Comportamento suicida. Pessoal, vamos também tratar de algumas questões morais aqui. Não é porque a pessoa está querendo se matar que ela é fraca. Na verdade, a pessoa, quando ela tem esse comportamento, essa vontade de se matar, ela não quer tirar a vida, ela quer interromper a sua dor. Vamos falar um pouco sobre comportamento suicida, da sua identificação, de uma escuta ativa e a intervenção imediata. Pessoal, identificando sobre comportamento suicida, da sua identificação, de uma escuta ativa e a intervenção imediata. Pessoal, identificando uma pessoa com ideação suicida, tanto no comportamento, que seria a ideação, como na intenção, que são coisas diferentes. Na verdade, a ideação é aquela pessoa que ele acredita que ele realizando o ato do suicídio vai acabar a dor. E a intenção suicida é aquele paciente que ele acredita se matar pode ser a solução, mas ele ainda está pensando nisso. E
no movimento de escuta ativa, eu estimulo a vocês a entender alguns conceitos e desconstruir outros. Uma pessoa que vai se matar, ela dá sinais sim, e ela fala sim. Não pense você que uma pessoa que está dizendo que vai se matar está apenas blefando ou tentando chamar atenção. Ela poderá, inclusive, cometer tal ato. E eu preciso pensar em algumas situações. Dentre elas, a característica da pessoa que tem a ideação ou a intenção suicida. É do sexo masculino ou do sexo feminino? Isso faz toda a diferença. Quem mais tenta se matar no mundo são as mulheres. Mas quem tem maior efetividade são homens. Por quê? Por conta da força empregada. Homem, geralmente, ele não se mata tomando chumbinho. Homem se mata com um tiro na cabeça, pulando da ponte, e entre outros assuntos. Tá? Intervenção imediata. Você se deparou com uma pessoa informando que vai se matar, você só pode sair dali quando conseguir abordar essa vítima e conduzi-lo até uma unidade de saúde para um segmento com psiquiatra. Pessoal, existe uma legislação sobre contenção mecânica expedida pelo Conselho Federal de Medicina. Porém, a gente precisa empregar alguns conceitos aqui já logo de cara. Contenção mecânica, ela não deverá ser empregada como medida de castigo ao paciente. Contenção mecânica não pode vir do termo de usar o mesmo para todos. Não é porque a pessoa está em transtorno mental que ela deverá ser contida. Continuo dizendo que a contenção mecânica deve ser a última medida, depois que você já tentou o vínculo, já conversou, estabeleceu, tentou novamente o vínculo, o outro integrante da equipe tentou. Só a partir daí a gente estabelece a contenção mecânica. Como eu disse a vocês, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Tratando de alguns critérios, e há fundamentação no nosso Conselho de Classe, Conselho Federal de Enfermagem, que também trata sobre isso, em que vai nos remeter em que a vítima de transtorno mental precisará ser submetida à contenção mecânica, porém o enfermeiro precisará estar presente. E aí, essa resolução tem uma vírgula que fala assim, exceto em casos de urgência e emergência. Eu sempre, melhor dizendo, a equipe de suporte básico sempre deverá acionar o enfermeiro? Não. Ele deverá acionar o enfermeiro quando da dificuldade da abordagem mecânica, precise estabelecer uma contenção química, em que será enviado o recurso avançado de vida, ou você tenha tempo para isso. Não coloque o paciente em risco, ou coloque o próprio socorrista em risco, aguardando o enfermeiro chegar no local. Realize a contenção, notifique na sua ficha, informe o familiar, inclusive, o que você está fazendo e o motivo pelo qual você está empregando aquele procedimento. Depois da contenção, que você embarcou essa vítima na viatura, lembrando que a contenção deverá ser estabelecida sempre em posição anatômica, avalie a cada 2 minutos a contenção, para ver se não está garroteando os membros do paciente. Técnicas de contenção mecânica, situações de emergência. Avalie a situação, escolha do método. Nós temos aqui as contenções com perfil de pano. Essas contenções, elas deverão ser empregadas ao paciente e ao final do atendimento, se possível, tire essas contenções e retorne até a base. Aplicação controlada. Como eu disse, não tem que ser por medidas de punição. Tem que ter critério para abordagem de contenção mecânica. Realizando monitoramento constante e descontenção gradual. Percebeu que o paciente está se acalmando? Tente tirar a contenção dele. Cuidados na aplicação da contenção, né? Avaliando o risco, não pode lesionar o paciente. Como tudo que nós fazemos, precisamos de um procedimento seguro, tá? E registre o que você realizou na sua ficha e comunique ao médico regulador a necessidade. E eu finalizo essa aula, pessoal, falando sobre ética e respeito à dignidade da pessoa. E aqui eu não vou me alongar muito. Vou trazer os 3 conceitos de respeito à dignidade, na confidencialidade e no trabalho em equipe. Porque eu quero crer que no decorrer dessa aula, no decorrer da nossa
carreira profissional, nós vamos entender que eu precisarei ter respeito à dignidade, a confidencialidade, inclusive isso está previsto em código de ética, e o trabalho em equipe. Não ache que você vai dar conta sozinho. Sempre que necessário abordar uma vítima de transtorno mental, conte com o apoio do seu colega. Não dando conta, peça apoio à central de regulação. Essa foi mais uma aula do nosso curso de atendimento pré-hospitalar. Espero ter ajudado e até a próxima.